galera do Pode Ser, nossos seguidores e aqueles que ainda vão seguir nosso canal. Gente, eu quero falar hoje sobre a deformação do funcionalismo público, que é uma proposta do governo Bolsonaro, é a proposta da PEC 32 de 2020. Essa PEC vem se arrastando de 2020 para cá, ainda não conseguiu ser aprovada e nem conseguirão aprovar, porque nós iremos nos mobilizar, nos manifestar e pressionar o Senado, a Câmara de Vereadores e a Presidência da República para que essa proposta não seja aprovada. São vários pontos assim que vão sucatear o funcionalismo público, a administração pública, querem privatizar e uma série de outras medidas horrendas que deixarão o serviço público ainda pior, tá? Imagina você um hospital público entregue à iniciativa privada, né? Se com os impostos que a gente arrecada todos os dias no setor público tá difícil, imagina entregando para uma empresa privada e ali ela contratar quem ela quiser, do jeito que ela quiser. Então, vamos ver os detalhes aqui para frente, como é que vai funcionar, tá? Então, a reforma, ou melhor, a deforma ou deformação do funcionalismo público, né? Ou da administração pública do Brasil. Já se conseguiu fazer a deforma ou deformação dos direitos trabalhistas, que o Temer conseguiu fazer isso, por pouco tempo que passou na presidência, e também o Bolsonaro já conseguiu deformar, destruir os direitos previdenciários com a reforma ou deforma da Previdência, e agora o Bolsonaro tenta piorar ainda mais a vida do funcionário público. Ele nunca gostou de trabalhar como servidor público, como homem público, nunca aprovou praticamente nada, né? Parece que um projeto ou dois em 26, quase 30 anos de vida política pública, né? E nunca trabalhou de fato como um servidor de verdade trabalha, né? Concursado. Então ele tem ódio de quem trabalha, ele não gosta de quem trabalha. Então ele ataca o servidor público e esse ataque agora que o Lira está à disposição para mandar para o plenário é mais um ataque, eu acho que o mais feroz, né? O mais danoso, o mais prejudicial para o funcionário público brasileiro. Vamos a elas então. Tá? Inclusive vou deixar um link, tá bom? Para um e-book que você vai ter mais detalhes nesse e-book, que é intitulado A Reforma ou Deforma Administrativa. E nesse e-book você vai ter mais informações, uns resumos bem interessantes, tá bom? Então vamos partir aqui para os tópicos, né? Quais são os assuntos sobre o que fala essa PEC 32 de 2020, né? Ela fala sobre a estabilidade do servidor público, sobre privatização, fala sobre direitos adquiridos, problema aí nesses direitos adquiridos, fala sobre contratos temporários, e é esse praticamente o maior objetivo dessa deforma, né, administrativa. Fala sobre planos de carreira, se já é difícil agora, como imagine se mudar, e querer mudar para pior, hein? Atenção, hein, servidor público, fica ligado aqui. Sobre desigualdade entre servidores, na verdade, ela vai estabelecer essa desigualdade entre servidores, privilégios de uma casta, que são grupos especiais, privilegiados, que não entrarão, tá, nessa reforma ou deforma administrativa. Não entrarão, tá? Não esqueça disso, ok? E, além de tudo, ela pode piorar ao chegar ali no plenário, por quê? Porque o plenário pode fazer alterações e pode piorar ainda mais a situação no servidor público, incluindo propostas ainda mais graves, né, e que pioram a vida do servidor público e o serviço público no Brasil, né? Vamos ao primeiro ponto. O primeiro ponto que fala é sobre a demissão e perda de estabilidade. Tá aí, servidor. Você quer votar em Bolsonaro? Então fique sabendo que, se for aprovada a PEC 32, você vai perder a estabilidade. Aliás, você vai concursado novo, que quer votar no Bolsonaro, não assumiu ainda, ou você pretende fazer concurso público, tá?
em qualquer escala, seja federal, estadual, municipal, não vai haver mais estabilidade do servidor público, certo? E a demissão será muito fácil. O que acontece? Os servidores estáveis agora, por exemplo, eu sou professor, sou servidor estável, tá? Eu não irei perder a estabilidade. Ninguém que já está no serviço público estável vai perder, ok? Mas terão novas diretrizes, novas formas de fazer avaliação, que serão muito mais rígidas e com o objetivo mesmo de gerar demissão do servidor público estável. Para quê? Para gerar vaga para o que eles querem realmente, que é contratar, né? Para os contratos temporários. Então, a perda da estabilidade, ou seja, quem vai entrar no serviço público, próximos concursos, depois que essa PEC for aprovada e sancionada, não vai ter mais estabilidade, hein? Aqui vai fazer concurso público. E outra coisa, nós que somos concursados, poderemos perder o nosso trabalho, nosso emprego, nosso concurso, se nós não passarmos nas avaliações, né, que eles querem criar dentro dessa PEC 32, tá ok? Então vamos lá, o que o texto diz em si, né? O resumo do texto para a gente entender melhor, tá? A demissão de servidores estáveis, ao lado da privatização de serviços e da precarização de novos contratos de trabalho no setor público, é ponto central da PEC 32. Preste bem atenção. A reforma traz novos critérios e procedimentos obrigatórios para a avaliação do desempenho da maioria dos servidores, exceto tem um grupinho que vai ficar protegido, quem é? Exceto os cargos exclusivos de Estado, que eu andei lendo já, por um acaso, essa proposta, né? Ainda lá diz que vai ser criado uma lei ordinária depois para se decidir quem são esses cargos, né, que ficarão de fora e como eles serão tratados. Mas, por hora, na PEC 32 não estão lá inclusos, tá bom? Além de prever a demissão em caso de extinção de cargos na administração pública. Então, se digamos que o prefeito, lá, o governador do estado, ele, eu quero extinguir tais cargos. Hoje, se isso acontecer, se extinguirem, né, por motivos econômicos, sociais, geográficos e outros motivos mais, estatísticos, né, se um cargo deixar de existir hoje, como a lei está, o que acontece? Você é reconduzido a uma outra função que tenha lá as suas prerrogativas que você já exerce, atribuições que você já tem, certo? Caso haja essa PEC 32 aprovada, né, esse proposta de emenda à Constituição 32 de 2020 for aprovada, o que acontece? Você vai ter que torcer, rezar todo dia, orar, para não haver extinção do seu cargo, porque se extinguir, você está fora, hein? E mais, está fora sem direitos, hein? O outro ponto que é muito danoso também à administração pública, da PEC 32, do Bolsonaro, hein, é um projeto do Bolsonaro, preste bem atenção, do Executivo. Então, é o presidente da República que mandou para tramitação essa PEC, tá? Vamos lá. As empresas que podem, né, após haver a privatização de todo o setor público, educação, saúde, segurança, infraestrutura, não é mais o Estado que conduziria os trabalhos, mas sim empresas privadas. As empresas privadas, elas visam um lucro, então vai sucatear ainda mais o setor público diante da condução de empresas privadas. A privatização dos serviços públicos, conforme destaca no artigo 37A da PEC 32, a proposta induz a concessão de serviços públicos à iniciativa privada, hein? Tais como educação, saúde, previdência, entre outros, além de precarizar os serviços públicos essenciais, pois o objetivo das empresas consiste no lucro. Pronto. Parte expressiva da população sofrerá mais abandono e exclusão social. Então, você que pensa em votar no Bolsonaro, fique sabendo que o setor, a administração pública não vai conseguir te atender mais
com serviços gratuitos, hein? Muita coisa vai ter que ser paga, hein? Porque isso seriam, nesse caso de aprovação, empresas privadas que iriam conduzir, controlar esses serviços, hein? E outra, contratando pessoas que nem têm a qualificação que o concurso exige, tá? Vamos lá. E os direitos adquiridos? Ela mexe nisso também, não é? Se a PEC 32 for aprovada, os servidores estáveis, ingressos até a promulgação da reforma, não poderão ser demitidos, em razão da extinção do cargo, né? Mas estarão submetidos aos critérios demissionais, olha a pancada na gente aí, da avaliação de desempenho, que nada mais seria, no caso de aprovação, uma forma de tirar esses servidores que, por exemplo, não estivessem alinhados, né, com o governo, fossem oposição política, fizeram campanha para a oposição, para o adversário político, para tirar esses e colocar os deles. Simplesmente isso. Tirar esses e colocar outros que não têm a qualificação suficiente. Tirar esses estáveis, tá? Simplesmente como perseguição política e para precarizar o serviço público. Então, a gente pode até não perder, né, a estabilidade, mas pode perder o cargo. Nós que estamos já estáveis, servidor público, professores, atenção, professores, nós podemos perder o cargo com novos critérios de avaliação, tá? Então, fica ligado aí, hein? Ainda mais você, professor, que quer votar no Bolsonaro, fica ligado. Outro ponto que a reforma toca são os contratos temporários, que é exatamente o que ela quer fazer, né? Além de estimular a demissão de servidores, a reforma administrativa prioriza quem? A contratação por tempo determinado. São os contratos temporários, né? Ou de forma terceirizada. Olha isso. Através de entidades privadas ou empresas concessionárias e permissionárias. Então, o que se quer, na verdade, é acabar com a estabilidade e criar maneiras de tirar o servidor já estável e gerar perseguição política e colocar nos cargos aí aquelas pessoas, né, que fizeram campanha para o candidato eleito, certo? Que está acordado lá a rachadinha, né? Recebe o salário e passa 90% para quem o contratou, né? Então, a rachadinha é uma das consequências dessa deforma administrativa que a PEC 32 do Bolsonaro, hein? Não é do Lula, não, é do Bolsonaro, do Poder Executivo que está em vigência agora. Outro ponto que toca é o plano de carreira, hein? Plano de carreira. Se está difícil hoje a gente conseguir aprovar um plano de carreira, né, que beneficie o trabalhador, que garanta direitos, que melhore a vida dele, do servidor público, né? Tá difícil agora no formato de lei que a gente tem. Imagine se a gente tiver uma deformação dessa, vai ser muito pior. Porque, primeiro, a reforma torna competência da União a deslegislar, a competência vai ser da União de legislar sobre a criação e extinção de cargos públicos, concurso público, critério de seleção e requisitos para investidura em cargos, em comissão, estruturação de carreiras, política remuneratória, concessão de benefícios, gestão de desempenho, regime disciplinar, processo disciplinar, sessão e requisição de pessoal, retirando essas prerrogativas dos estados, Distrito Federal e dos municípios. Então, a União que vai legislar, está difícil agora, com cada ente cuidando do seu problema, imagine concentrar tudo isso só na União. A gente vai ter muito prejuízo, muito problema. Outro ponto que a PEC trata também, a PEC do Bolsonaro, nunca vou deixar de lembrar aqui você, é sobre a desigualdade entre servidores públicos. Será criada uma desigualdade com os novos parâmetros, com as novas regras dessa PEC, tá? Vamos ver quais são, né? Vamos lá. Apenas os cargos exclusivos de Estado, são as carreiras típicas, contarão com a estabilidade de plano de carreira. No caso, nós que não somos de carreiras típicas do Estado, professores, né, nós iremos participar e seremos atingidos por todo o prejuízo e retrocesso dessa PEC.
certo? E a reforma administrativa ainda suprime, ela retira o parágrafo 5º do artigo 39 da Constituição, que permite aos entes federados estabelecer a relação entre a maior e a menor remuneração entre os servidores, como forma de diminuir a distância remuneratória entre eles. Para os cargos exclusivos de Estado, a proteção, ou seja, eles ficarão de fora, tá? Eles contarão com estabilidade e com plano de carreira próprios. As demais categorias, demais carreiras, no caso o professor, por exemplo, estarão sujeitas às novas regras de cargos, além de regime único de remuneração. A reforma administrativa ainda suprime o artigo 5º, como eu acabei de falar, o parágrafo 5º do artigo 39 da Constituição, que permite aos entes federados estabelecer, discutir sobre salário, quem recebe maior salário, quem recebe menor salário, tá? Isso vai acabar se essa PEC for aprovada. E quem vai decidir tudo é a União. E aí, como é que vai ser? Se agora, com cada ente tratando disso, está difícil, tem problemas, falta avançar muito, imagine se a gente concentrar tudo nas mãos da União, esse poder, essa decisão, né? Outro ponto que toca, aliás, é o ponto que não toca na verdade, né? Que a reforma administrativa do Bolsonaro não mexe, são os privilégios da casta do funcionalismo público especial, hein? Quem é essa casta? São juízes, parlamentares, membros do Ministério Público e das carreiras militares. Esses não estarão sujeitos às novas regras da PEC, somente os demais servidores, tá? Os privilégios dessas categorias ficará mantido, garantido, protegido, certo? Privilégio da casta do funcionalismo público, mantidos. Juízes, parlamentares, membros do Ministério Público e das carreiras militares não estarão sujeitos às novas regras. Quanto aos militares, ainda tem um detalhe, ainda tem um benefício, porque o Bolsonaro sempre está aí flertando com os militares para tentar trazer mais para o lado dele, né? O que é que aqui nessa PEC o Bolsonaro tenta dar de doce, né? De privilégio, de benefício, bônus para os militares? Vamos lá. Quanto aos militares, serão concedidos novos benefícios, como o retorno da paridade e da integralidade, que haviam sido suprimidos na reforma da Previdência. Então, o que ele tirou na reforma da Previdência, com essa PEC, ele quer devolver para os militares. Claro, com um objetivo muito claro de tê-los cada vez mais próximos, de beneficiá-los cada vez mais, né, para os seus intentos malucos, antidemocráticos, ditatoriais que ele pretende, mas que, claro, o povo não vai deixar ele conseguir. Muito bem, vamos para outro ponto. Um outro ponto é sobre o poder piorar essa PEC? Depois de tanta maldade, será que ela pode ficar pior? Sim, ela pode ficar pior. Porque o Congresso pode acrescentar, reformular, rediscutir, inserir novas regras, novas deformações contra o funcionalismo público nessa PEC, certo? Então, qual é a mensagem que eu quero passar aqui com esse vídeo do canal? Esse vídeo tem o objetivo de chamar sua atenção, servidor público, cidadão brasileiro, o servidor público, para que proteja o seu emprego, não seja demitido, e para o cidadão brasileiro que, se a função do servidor público não for protegida, você vai ser atendido por pessoas sem qualificação. O funcionarismo público vai piorar. Os hospitais vão piorar o atendimento. As escolas vão piorar, porque não serão mais por concursos avaliativos como se faz hoje. Vai ser contrato, vai ser contrato precário. O que é contrato precário? É contratar pessoas que não estudaram para trabalhar naquela função, que não se qualificaram, que não fizeram uma faculdade que a área exige, não tem a formação acadêmica que a área exige. Imagina você, se você aceitaria ir para a mesa de cirurgia com um médico sem formação.
Imagina você aceitaria o seu filho para uma sala de aula com um professor que não tem formação, que não tem experiência, que não tem títulos, que comprovem que ele estudou, se qualificou para ensinar seu filho? É disso que eu estou falando. Tá? É disso que a gente está falando. Imagina você ser atendido, você vai aceitar em um hospital, um posto de saúde, por um enfermeiro sem qualificação, que inclusive pode até matar você, pode tirar sua vida com um procedimento errado, certo? Agora imagine mais ainda, hein? Se com os concursos públicos exigidos como são hoje, tá? E também com a avaliação que se tem de titulação para poder a pessoa assumir o cargo e ganhar a vaga, e com a proteção da lei hoje, a gente tem problemas, o serviço público ainda não é o suficiente como deveria ser. Imagine se a gente tirar toda essa estrutura de qualificação, de proteção e deixar a bel prazer, deixar a vontade do governante, que vai colocar quem ele quiser, vai perseguir e até demitir servidores porque não tem mais estabilidade, terem que ficar calados, não poderão denunciar nada, falar de nada, então vai imperar a precariedade no serviço público, e quem vai sofrer aqui, na ponta disso tudo é você, cidadão brasileiro, que precisa do hospital, precisa da escola, precisa do professor, precisa do serviço público lhe atendendo, tá? Então, a reforma, a PEC 32, que é a reforma administrativa, que na verdade é uma deforma do funcionalismo público, vem para acabar com o atendimento público que hoje é prestado a você, cidadão, você, eleitor. E essa proposta para destruir o serviço público e piorar o atendimento para você é do Bolsonaro. É a PEC 32 de 2020 do Bolsonaro, tá bom? Então vai ficar aqui, vou finalizar agora esse vídeo, e vai ficar aqui na descrição o link do livro, tá? do e-book, tendo mais informações, e também com links ali para você entrar no site, o site napressão.org.com, para você lá votar contra a reforma administrativa. Como é que está o quadro até o momento? Nós temos, graças a Deus, muito mais pessoas 100% contra mesmo a reforma do que pessoas aprovando. É muito pequeno o número de pessoas que aprovam essa reforma administrativa. Então, vá lá, dê sua opinião. Vou deixar o site também aqui, tanto no e-book quanto aqui na descrição do vídeo, para você participar e ajudar a gente a lutar contra essa PEC 32 de 2020 do Bolsonaro. Tá bom? E outra coisa, aproveite, inscreva-se no canal, deixe o seu like, deixe o comentário, compartilhe para seus amigos, para que o YouTube possa entender que o nosso conteúdo é útil para você, que ajuda de alguma maneira, e indicar para a gente, para outras pessoas, nosso canal, para outras pessoas também receberem esses benefícios dessas orientações, desse conhecimento, tá bom? Então, agradeço você que assistiu até aqui e até a próxima. E vamos lá contra a reforma administrativa do Bolsonaro. Fora Bolsonaro, Lula presidente.